Kirk, Spock e McCoy se veem ameaçados e humilhados num planeta habitado por um pequeno grupo de alienígenas que moldou sua sociedade com base em ideias do filósofo Platão. Este é Plato's Stepchildren, episódio da terceira temporada de Jornada nas Estrelas que vamos revisitar agora. Plato's Stepchildren é um episódio histórico, muito lembrado pelos fãs e pelos não fãs, porque afinal de contas trouxe o primeiro beijo entre um homem branco e uma mulher negra na TV americana. Já havia acontecido coisa semelhante na televisão britânica, mas nos Estados Unidos era um feito inédito, e claro que causou repercussão, e o episódio até hoje é lembrado por isso. O triste é que seja um episódio tão complicadinho, tão mal executado, né? Um momento histórico, mas ao mesmo tempo é um episódio super complicado, super mal executado, que é difícil de levar a sério. É curioso porque ele aborda um tema clássico de Star Trek, né? Aquela ideia de que poder corrompe, o poder absoluto corrompe absolutamente. Então o tema em si era bom e já tinha sido explorado em diversas ocasiões na série, mas aqui acabou sendo mal explorado. E mal explorado porque as cenas que servem para mostrar como os platonianos se descolaram da sua humanidade, da compaixão, da empatia, torturando os tripulantes da Enterprise, são mais risíveis do que qualquer outra coisa. O estúdio tinha uma preocupação ao longo do desenvolvimento da história, e isso também a rede de televisão NBC, que ela não fosse graficamente agressiva, né? Então, desde preocupações como a ferida do Parmen na perna não pode parecer grotesca para o espectador. Você vê que no episódio eles nem mostram a ferida no final. Ou as cenas que reúnem o Spock com a Chapel e o Kirk com a Uhura não podem parecer voyeurismo da parte dos platonianos. Tem que parecer uma tortura cruel, mas não voyeurismo. Não pode ter um quê de lascívia e de sexualidade. E claro que isso acaba esvaziando, né, essas cenas. A tortura muitas vezes é risível. É o Kirk fingindo que é um cavalo e relinchando com o Alexander em cima dele. Ou o Spock sapateando, quase pisando na cabeça do Kirk. Ou o Spock morrendo de rir, morrendo de chorar. O drama ali ficou em segundo plano para não agredir sensibilidades. Então isso acaba esvaziando o episódio, um episódio que poderia ter sido muito melhor do que foi. Por incrível que pareça, desenvolvido com rapidez, né? Quem propôs essa história foi o Meyer Dolinsky, um veterano de televisão, já havia escrito 3 episódios para Outer Limits e estava já ciente de Star Trek desde que o Roddenberry teve a aprovação para o segundo piloto. Naquela sessão que ele fez, chamou vários roteiristas para assistirem ao segundo piloto lá no estúdio e proporem histórias para Star Trek. O Dolinsky já estava lá. Em 68, com a terceira temporada, ele finalmente emplaca essa história, que ele propõe em junho de 1968, com o título The Sons of Socrates, ou seja, os filhos de Sócrates, e acaba virando Plato's Stepchildren, né, os filhos, os afilhados de Platão na versão final, que vai ser filmada em setembro daquele ano. Então, entre junho e setembro, o episódio todo é desenvolvido, passa por suas reescritas diversas, que tiveram um tapa final ali do Arthur Singer e do Fred Freiberger, como era costumeiro em Star Trek. Mas, assim, sem grandes modificações da trama do começo até o final. Era essa história desde o começo e ela vai até o final, explorando essas ideias aí do Platão, aquela coisa que ele propõe, meio fascistinha, né? Mas dos estratos da sociedade, de como a sociedade tem que ser dividida, e que no topo de tudo estão ali os filósofos reis, né? Os grandes sábios que vão comandar todo mundo, que têm habilidade para comandar todo mundo. E essa metáfora é distorcida de uma forma ainda mais agressiva com essa história dos poderes psicocinéticos dos personagens, né? Todo mundo tem, menos o Alexander, e aí cria-se essa estratificação aí no episódio. Em termos de valores de produção,
o episódio ganhou muito, apesar do baixo orçamento que Star Trek tinha na sua terceira temporada. Isso porque com a compra da Desilu pela Paramount, a Paramount tinha muito material já pronto referente à época da Grécia Antiga, Roma Antiga, por causa dos filmes antigos que eles fizeram ao longo das décadas lá em Hollywood. Então, assim, mesmo com um orçamento baixinho, dava para reaproveitar muita coisa, e essas coisas todas foram parar em Platos Stepchildren. Claro que o estúdio e a rede de televisão sempre preocupados, vai pegar estátuas antigas aí, cuidado com as estátuas que você vai escolher, não queremos que apareça nudez, não sei o quê. Tudo para não ferir sensibilidades, estavam extremamente cuidadosos, mas tinha muito material à disposição, então ficava fácil montar os cenários para esse episódio. A gente vê claramente que eles têm ali valores de produção, são até incompatíveis com a série e com o orçamento que a série tinha, né? Graças a essa possibilidade de reaproveitamento. É verdade que a coisa ficou um pouco mal explicada, né? Como é que esses alienígenas foram adotar a filosofia de Platão e tal, e isso é resolvido de última hora, até por demanda do Gene Roddenberry, num diário do capitão. Então o Kirk, no começo do episódio, fala: encontramos esse planeta, os caras são assim, assim, assado, eles visitaram a Terra, e eles curtem o Platão. E resolveu assim, porque no roteiro mesmo ele não se resolvia, não deixava isso muito claro. Mas no final, bom, tudo bem, colocaram esse diário do capitão e ele mais ou menos resolveu a questão, e aí liberou todo mundo para essa clonagem aí da cultura greco-romana, sem grandes preocupações e com benefícios na produção. Quem dirigiu esse episódio foi o David Alexander, primeiro episódio dele em Star Trek, mas um velho conhecido do Gene Roddenberry. Ele havia dirigido 2 episódios da série The Lieutenant, o Tenente, a série que o Roddenberry criou antes de Star Trek. Foi a primeira série que ele criou, Star Trek foi a segunda. E o Alexander já havia dirigido 2 episódios lá, veio agora para dirigir esse terceiro episódio. Um episódio bem complicado do ponto de vista de filmagem, por conta daquelas coisas que tinham, os objetos que tinham que voar pela cena, os efeitos práticos muito, muito complicados ali. Não só voar pela cena não era o mais difícil, mas às vezes atingir os personagens, às vezes os atores tinham que pegar um objeto que viesse na direção deles. Tudo isso um pouco mais complicado de se fazer, e já se esperava que fosse ser complicado realizar essas sequências, como de fato foi. E nisso, David Alexander acabou atrasando em um dia a filmagem, que era para ser de 6 dias, passou a 7 dias. Mas sem culpa dele. E, por outro lado, ele teve um grande benefício aí com a escalação do elenco convidado desse episódio, que realmente brilha. Principalmente, claro, Michael Dunn, o pequeno grande ator que faz o Alexander, né? O oprimido aí dessa cultura platoniana. Um ator fantástico, ele já era famoso naquela época por causa de um papel recorrente como vilão na série The Wild Wild West, e ele já tinha sido indicado a um Tony, que é o Oscar do teatro, e a um Oscar pelo filme Anal dos Insensatos, de 1965. Ele foi indicado nessa ocasião ao Oscar de melhor ator coadjuvante. Então, assim, fantástico intérprete para dar densidade ao papel, e eu acho que é meio seguro dizer que a melhor coisa desse episódio é, de fato, o pequeno Alexander e os dramas dele, e o fato de que ele recusa receber os poderes dos outros platonianos, ele não quer se tornar seu próprio inimigo, e o ator é muito convincente, muito bom nessas cenas. Então isso é maravilhoso. Ver também o encantamento dele no final, quando ele vai ser levado para a Enterprise, o ator fantástico, né? Fora ele, 2 outros bons atores aparecem com destaque aí. O Liam Sullivan, que faz o Parmen, e era fã de Star Trek, ficou feliz de participar dessa produção, e a Barbara Babcock, que não é a primeira vez que ela aparece em Star Trek, né? Ela fez a Mia 3 de A Taste of Armageddon, né? A mulherzinha lá que ia ser executada em A Taste of Armageddon, da primeira temporada, e volta agora para fazer a Philana em Platos Stepchildren. Fora isso, como voz, ela fez diversos papéis em Star Trek, como a mãe do Trelane, por exemplo, em The Squire of Gothos, ou como Loskin, o Toliano de The Tolian Web,
aí da terceira temporada. Então, papéis de voz ela fez alguns. Fez a Isis do Assignment Earth, né? A voz do gato, então da personagem. Então, fez alguns papéis interessantes como voz, mas como atriz mesmo, aparecendo em tela, são esses dois. A Taste of Armageddon e agora a Plato's Stepchildren. Como eu disse, as filmagens foram complicadas por causa dos efeitos visuais, mas no 7º dia tivemos um drama a mais no estúdio, para a filmagem da última cena, que ia ser o beijo entre o Kirk e a Uhura. Para surpresa de todos, apareceram um monte de engravatados lá no estúdio e queriam convencer de que aquela cena não podia ser filmada como ela estava escrita. Foi uma surpresa para todos, afinal de contas, o roteiro foi aprovado em todas as instâncias, né, até o momento da filmagem, mas ali na hora H, o pessoal ficou meio apavorado, achou que algumas estações da NBC no sul dos Estados Unidos, que era mais conservador, que tinha ainda uma coisa muito complicada com o racismo, por conta de serem os escravagistas do passado e tal, então tinha todo um histórico ali, e a rede de televisão estava com medo da cena, do beijo entre o Kirk e a Uhura, e não queriam filmar. Então aí interromperam as filmagens, foram discutir, Shatner ficou furioso, Nichelle Nichols ficou furiosa, todo mundo muito chateado com aquela atitude, com aquela postura, e no final de muita negociação, de muita angústia, ficou definido que iam filmar de duas maneiras. Né? Chegaram até a propor trocar os pares, né? Botar o Spock com a Uhura e o Kirk com a Chapel, como se fosse, né? Chega a ser surreal que eles pensassem que uma negra beijar um alienígena é ok, mas uma negra beijar um humano branco, não, aí não pode. Enfim, coisas deles lá. E aí no final propuseram filmar de dois jeitos, uma com o beijo, outra sem o beijo. Os atores, como não tinha outro jeito, concordaram, mas o Shatner, revoltado com a situação, o que ele fez foi o seguinte: primeiro gravaram a cena do beijo, gravaram bem e pronto, foi daquele jeito lá. Depois gravaram uma cena sem o beijo, mas sem o beijo o Shatner sempre cruzava os olhos, ficava vesgo para a câmera, sem que ninguém percebesse lá, para estragar as tomadas. Que aí quando chegasse na hora de editar, eles iam descobrir que a cena que eles queriam usar, a alternativa, não existia. E tiveram que ir com o beijo. De fato, a estratégia deu certo e o beijo foi pro ar. Não é aquele beijo, até porque é um beijo forçado e a câmera deixa alguma dúvida, né, o ângulo da câmera, mas foi filmado e o episódio é memorável por causa disso. Apesar de hoje não ser considerado um bom episódio, a produção ficou com uma ótima impressão de Plato's Stepchildren.